Olá, bom dia. Meu nome é Alex, eu sou professor da Fundas de teatro e eu ministro as aulas nos polos da Topolândia e de Maresias para Guarda-Mirim. Então hoje eu estou aqui para ministrar a nossa primeira videoaula do mês de abril. E nós vamos ter que fazer isso enquanto durar essa pandemia do coronavírus, porque vocês não podem ficar sem aula, né? E a gente também tem que passar um pouco do nosso conhecimento para vocês, para quando tiver tudo liberado a gente poder trabalhar e vocês não terem perdido tantas coisas assim. Então eu vou aproveitar que nós vamos fazer videoaula e vou passar um pouco de teoria para vocês de teatro, tá? Coisa que a gente não faria se tivéssemos aulas presenciais. Nas aulas presenciais nós fazemos mais aulas mesmo de corpo, trabalhar o corpo, essas coisas. Mas eu quero passar agora um pouco de teoria para que vocês entendam como o teatro foi iniciado. E muita gente pensa que iniciou na Grécia, mas não é verdade. O teatro iniciou na pré-história. E eu vou contar um pouco de cada uma delas para vocês nessas videoaulas. Também faremos aulas para mexer corpo, trabalho de voz, essas coisas. Mas nessa primeira videoaula eu quero trazer para vocês um pouco do conhecimento, tá? Que vocês conheçam um pouco sobre o teatro. Então nós vamos falar de 3 tipos de teatro antes de começar mesmo o assunto principal. Os 3 tipos são o teatro vicentino, que começou com o dramaturgo português Gil Vicente, durante o humanismo, que ocorreu entre os anos de 1434 e 1527. E ele tinha como principal tema os autos. As suas obras eram os autos que criticavam os nobres da época. Ou seja, Gil Vicente era um cara que fazia mais críticas, tá? Vamos falar bastante sobre ele, porque é o tipo de teatro que eu trabalho. Temos também o teatro shakespeariano, que veio com as obras teatrais produzidas pelo dramaturgo inglês William Shakespeare, que todo mundo conhece, que falava sobre o amor. Amor. Romeu e Julieta, Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, fala bastante sobre o amor. E temos também o teatro de Molière, que eram os textos teatrais produzidos pelo francês Jean-Baptiste Poquelin, mais conhecido como Molière. E ele tinha o seu tema principal das suas obras eram as comédias. Ou seja, Gil Vicente, crítica, William Shakespeare, amor, e Molière tinha as comédias. Mas não começou com eles, não. Tá? O teatro começou lá na pré-história, e nós vamos falar um pouco sobre isso agora. O teatro propriamente dito, ele surgiu a partir do cotidiano do ser humano, que através das suas necessidades de caça, ele sentia uma necessidade de dominar a natureza. E nessas necessidades surgem os desenhos e o teatro na sua forma mais primitiva. O teatro primitivo era as danças dramáticas coletivas que tratavam do dia a dia desses seres humanos, dos humanos pré-históricos, né? E era uma espécie de ritual de celebração, de agradecimento, de perda. E essas pequenas evoluções deram-se com o passar de vários anos. E com o tempo, o homem passou a realizar rituais sagrados na tentativa de acalmar os efeitos da natureza, harmonizando-se com elas. Então eles achavam, por exemplo, que vinha uma tempestade, eles tinham que fazer uma dança tal para poder aplacar essa tempestade. E os mitos começaram a evoluir e surgiram as danças miméticas. Danças miméticas seriam as imitações. E com o surgimento da civilização egípcia, os pequenos rituais tornaram-se grandes rituais, formalizados e baseados em mitos. Cada mito conta com uma realidade que veio a existir. E os mitos possuem regras, de acordo com o que se propunha o Estado e a religião. E eram apenas a história do mito em ação, ou seja, em movimentos. Esses rituais propagavam as tradições e serviam para o divertimento e a honra dos nobres. Aí vamos falar da Grécia, né? Na Grécia surge o ditirambo. O ditirambo era uma espécie de procissão informal que servia para homenagear o deus Dionísio, que era o deus do vinho. Era o deus da colheita, né? Mais tarde, o ditirambo evoluiu e tinha um coro formado pelos coreutas, que eram os membros que cantavam nos festivais, e pelo corifeu, que era o chefe do coro. Eles cantavam, dançavam, contavam histórias e mitos relacionados a esse deus, ao Dionísio, né? E a grande inovação deu-se quando se criou o diálogo entre os coreutas e o corifeu, ou seja, cria-se assim, então, na história, os primeiros textos teatrais. Eles começavam a interagir entre eles, tá?
Isso começou na Grécia Antiga, tá? Mas como vocês viram aí, eu pude explicar um pouco para vocês, o teatro começou muito antes dos gregos, tá? Bom, e prosseguindo também, sobre o teatro grego ainda, eu falei que ele foi criado para as manifestações em homenagem ao deus do vinho, o Dionísio, ou Baco, né? Se vocês conhecerem, ele é conhecido em Roma por o deus Baco. E a cada nova safra de uva que acontecia, que a uva o vinho era o prato predileto deles, né, entre aspas, era realizada uma festa em agradecimento a esse deus, através das procissões. Eu falei do ditiramo, né, que eram essas procissões, e elas foram ficando cada vez mais elaboradas, né? Então, os participantes, eles cantavam, dançavam, apresentavam diversas cenas das peripécias de Dionísio, e em procissão urbana se reuniam aproximadamente 20 mil pessoas. Isso nas procissões nas cidades mais populosas da época, né? Só que nas procissões locais rurais, que eram também conhecidas como procissões campestres, as festas eram menores, tá? Agora nós vamos falar sobre o primeiro diretor de coro, tá? O primeiro diretor de teatro foi um grego chamado Tespes. Tespes, ele foi convidado pelo tirano Pisístrato para dirigir a procissão de Atenas. E Tespes, ele é considerado o primeiro ator do Ocidente a representar um personagem numa peça teatral. Ele induziu a figura do ator principal, destacando-se do coro, que a gente já falou, né? E também considerado o inventor da tragédia e o primeiro produtor teatral. E ele foi trazido da Icária, onde ele teria nascido, por esse tirano, como eu já mencionei, o Pisístrato, que era amante da arte de imitar, né? O Tespes, ele adorava fazer imitações. E com isso, ele desenvolveu o uso de máscaras, né? Ele desenvolveu as máscaras. Então, o coro era composto pelos narradores, né, da história, tá? E tinha um grande número de participantes nessas festas, né? Então era impossível que todos escutarem os relatos, porém eles podiam visualizar o sentimento da cena pela máscara. E o coro, como eu estava falando, ele era composto pelos narradores da história, que através de uma representação, canções e danças, relatavam a história do personagem, ou seja, do tal do Dionísio, né, que eles cultuavam bastante. Ele era o intermediário entre o ator e a plateia, tá? E trazia os pensamentos e os sentimentos à tona, além de trazer também a conclusão da peça teatral. Numa dessas procissões, o Tespes inovou, né? Ele subiu num tablado para responder ao coro, e logo em seguida ele se passou por Dionísio, fingindo que o espírito do deus tinha entrado no seu corpo, e assim tornou-se o primeiro respondedor de coro, mas chamado por Hipócrates, né? Em razão disso, surgiram os diálogos, e Tespes tornou-se o primeiro ator grego, ou seja, ele foi o cara que ele incorporou um deus, né? Ele fingiu ser o deus Dionísio, ele fingiu isso, e as pessoas acreditaram. Então, quer dizer, ele foi, por isso, considerado o primeiro ator grego da história. Aí temos mais para frente, nós temos os destaques, né, que tivemos aí sobre as tragédias gregas. A Grécia é conhecida mais pelas tragédias, né? E muitas dessas tragédias foram escritas e se perderam. Mas na atualidade nós conhecemos 3 tragediógrafos, assim vamos dizer, né, conhecidos e considerados importantes: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Ésquilo, ele nasceu no ano 525 antes de Cristo, né? E morreu no ano 456 antes de Cristo, aproximadamente, tá? E o principal texto de Ésquilo foi Prometeu Acorrentado, que o tema principal tratava dos fatos sobre os deuses e os mitos. Esse era a peça teatral desse Ésquilo, né? Não é Esquilo, não, é Ésquilo. Temos o Sófocles, né, que nasceu no ano 496 a.C. e morreu no ano 406 a.C. E seu texto principal é Édipo Rei, que é o tema que tratava das grandes figuras reais, tá? E Eurípides, que nasceu em 484 a.C. e faleceu em 406 a.C. aproximadamente também, e seu principal texto foi As Troianas. E o tema tratava dos renegados e dos vencidos, o pai do drama ocidental e oriental, ou seja, Eurípides é considerado um dos maiores dramaturgos também
gregos, né? Então, é isso, galera. Por hoje, nós vamos encerrar nossa videoaula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as tragédias greco-romanas, tá? Além do que fazer um pouco de aquecimento de voz. Vou mostrar para vocês como fazer esses aquecimentos de voz, para que nós possamos fazer um trabalho legal para que vocês aqueçam sua voz. Que a gente sabe que o maior bem do ator é a sua voz. E se ele perder sua voz em cena, já era. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e tamo junto. Obrigado.